Ei, gente, boa noite. Tudo bom? Cheguei aqui, tem alguém aí comigo? Hein? O assunto de hoje, o tema de hoje foi proposto pela Tuane. Tuane, obrigada por ter me ajudado sugerindo esse tema que eu tenho certeza que vai ser de grande valor para vocês. Tem sido para mim, porque a gente escuta, a gente estuda, a gente aprende e eu tento implementar em mim também. Sempre. Ei, amigo, boa noite, tudo bom? Ei, Dani, como que vocês estão aqui? Tudo bom? Então, gente, oi. Hoje a gente vai falar sobre como gerar uma harmonia no lar, né? Como promover uma harmonia dentro do lar. Tem mais gente aí, gente. Fala boa noite pra mim. Tô vendo que tem 4 pessoas aqui já. Oi, Kátia. Oi, Kátia. Boa noite, querida. Abençoada também, viu? Obrigada aí. Quem mais tá aí, gente? A Dani, o Guilherme, a Kátia. Tem mais uma pessoa aqui. Me dá um oizinho pra eu saber quem é, tá? E gostei muito de poder pesquisar sobre esse tema para poder estar falando aqui para vocês, porque a gente cresce juntos, né? A gente cresce juntas aqui e tem sido de grande valia para mim. Vou colocar algumas experiências minhas também aqui para ver se ajuda vocês. E quero também saber da rotina de vocês, de como vocês lidam com isso também, ok? Vamos começar? Que aí o pessoal vai chegando aqui devagar, vai pegando. Lembrando que sempre vai estar gravadinho aqui. Tô colocando também todos os vídeos no YouTube, tá, gente? Eu tinha um canal já há muito tempo, mas eu não colocava, não postava nada lá, não subia vídeo nenhum. Oi, Patrícia, boa noite. Também está te dando um oi para você. Oi, Valentine, boa noite. Guilherme Larinha tá aí também? Eu fico sabendo depois que as crianças ficam todas chamando. Ei, tia Ellen, tia Ellen. Manda um beijo pra Larinha, viu, amigo? E um beijo pra Valentine também. Oi. Então vamos começar, né? E eu tenho um segredo. Eu falei que eu descobri um segredo lá na descrição. Eu falei que eu descobri uma maneira de a gente promover essa harmonia, da gente conseguir, principalmente porque que a Tuane pediu, é quando existe uma criação diferente entre o pai, né, e a mãe da criança. Como é que faz para resolver isso, né? Como é que eles começam? Como é que a gente pode saber lidar com tudo isso? Bonitinha. Outra para você, Valentine, beijo. E isso tem me feito pensar muito também e avaliar minhas ações aqui dentro de casa. E a primeira coisa que eu falo para vocês quando eu digo da harmonia, oi Janaína, tudo bom? Já vi seus coraçõezinhos aqui, boa noite. Quando eu penso em harmonia, eu preciso lembrar vocês o conceito de equilíbrio, né? Quando a gente fala de harmonia, eu não estou falando que não vai ter desafios, não é ausência de desafios, né? A gente acha que uma família que vive em harmonia não é aquelas que têm desentendimentos. Muito pelo contrário, são famílias que conseguem resolver, têm a disposição em superar essas diferenças de pensamentos, diferenças de criações com poucas feridas, né? Sem gerar feridas grandes, ou sem gerar desavenças, ou sem gerar tristezas, certo? E eu penso em harmonia nisso, e a gente tem que lembrar da questão do equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? Não é que você está parado em cima de algum lugar que nunca vai estar em movimento e você está lá estático o restante da vida e isso está em equilíbrio. Nada. Essa plataforma do qual você está em cima, esse chão do qual você pisa, ele está em constante movimento e você a cada momento acha o seu ponto de equilíbrio. E a harmonia dentro de casa é isso também. A gente precisa ter avaliação constante, a gente precisa refletir bastante sobre nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas intenções também, ok? Apesar delas não terem tanto efeito, as intenções normalmente são boas, mas podem causar feridas muito grandes se não calculadas e pensadas e atuadas de maneira adequada, certo? Então, olha só, como reconhecer que existem diferenças de pensamento, divergências muito grandes de pensamentos? Como é que a gente consegue reconhecer que a gente pensa diferente? No início do casamento, quando os filhos não estão presentes, eu acho até mais difícil, porque a gente não tem muito por que pensar nisso. E às vezes você consegue abrir mão fácil, né?
da sua maneira de pensar, já que, tipo assim, não tem grandes consequências lá na frente. Mas se tiver alguém aqui que não tem filhos, é a melhor época de começar a ver isso, essas diferenças que existem de pensamento, de criação de filhos, de como lidar com a família um do outro, de como lidar para resolver problemas, é nesse iniciozinho. E como que a gente faz para a gente saber reconhecer essas diferenças? É perguntar, é conversar, é dialogar, é a chave. A comunicação sempre vai ser a chave, tá, gente? E aí, essa comunicação vai gerar uma intimidade. A gente precisa ser sincero, né? A gente precisa ter sinceridade quando a gente responde. É perguntar do como sua mãe ou seu pai fazia quando você quebrava alguma regra, como que você reagia, o que você sentia. Oi, Camila, boa noite. Camila, que bom você ter aqui. É a primeira vez que você está nos ouvindo aqui, Camila? Vai me contando aqui, que eu vou falando e vou tentando responder e ver suas respostas aqui. Me diz de onde você é, Camila. E aí, a gente vai conversando e vai percebendo o tipo de pensamento, que linha de pensamento ele segue. Mas se a gente já tem filho, a gente precisa continuar conversando e perguntando como sua mãe ou seu pai fazia quando você realizava isso. E conte sua experiência também. Você vai perceber se existe alguma sintonia dentro da criação de vocês e se vocês vão continuar reproduzindo isso nos seus filhos ou se vocês vão precisar pensar em uma outra maneira, certo? A gente não pode ter medo de se deixar ser conhecido, né? Nessa questão de criação, de como a gente foi criado, do que a gente achou, das atitudes dos nossos pais, e a gente precisa conhecer isso dentro de casa para depois a gente saber lidar com isso. É claro que se você não tem filho, por mais que você conheça o tipo de criação que o seu marido recebeu, sua esposa recebeu, oi, Tuane, viu? Já te agradeci aqui no início pelo tema sugerido, viu? Mesmo que você já tenha noção e conheça, depois que os filhos vêm, não chega nem perto do que você imaginou que seria. Porque a gente vai precisar lidar com um pai que a gente não conhecia, a gente conhecia como marido somente, a gente vai precisar lidar com a gente como mãe também, que é uma transformação muito grande, a gente começa a passar por um processo de reconhecimento também. Mas eu acho que com um jeitinho, primeiro, com essa comunicação, com essa conversa, a gente consegue muita coisa. Mas a gente precisa saber o quê? Como que eu vou saber lidar com essas diferenças? Depois que eu já conseguir reconhecer essas diferenças, se é uma diferença muito grande na maneira que a gente pensa, ou se são diferenças pequenas, como é que eu vou saber lidar com essas diferenças? Primeira coisa que a gente precisa também pensar, depois que a gente reconhece essas diferenças, se existe realmente e qual o tamanho desse abismo, que às vezes é muito grande mesmo. Eu preciso entender por que ele pensa assim ou ele age assim. E aí continua a comunicação. Por quê que é assim? O que levou ele a pensar assim? Às vezes nem foi a criação dele, não. Às vezes nem foi do jeito que a mãe ou o pai dele criou, assim. Às vezes foram coisas que aconteceram durante a adolescência ou durante a fase adulta que fez ele pensar e agir assim. Com relação ao seu filho ou com relação a você também como esposa ou com relação a outras pessoas. E a gente precisa começar a se perguntar nesse sentido, né? E fazer também ser conhecida nesse sentido. Por que você é assim? O que te levou? O que te leva a agir assim? Certo? Ou é alguma coisa do momento que você está passando, que você precisa tratar em questão emocional, interior, ou é por conta do passado realmente? E a gente precisa saber realmente também que dentro do casamento não existe o jeito dele e nem o meu jeito. Isso aqui é um ponto crucial. E eu aprendi isso há algum tempo. E a gente precisa saber que por mais que ele tenha um jeito e eu tenho outro, eu preciso quanto antes tentar achar um meio termo desses nossos jeitos. Ou então eu aprender a abrir mão do que eu penso, se depois que eu conversei e vi que o jeito dele realmente é o melhor, seu jeito é realmente o melhor, a gente precisa aprender a abrir mão do nosso jeito de pensar. Mas aí vai o pulo do gato. É uma coisa que faz a diferença realmente. Se eu comecei a abrir mão do meu jeito, porque nós dois juntos chegamos à conclusão de que o jeito dele seja lá o que for, de tratar algum assunto que surgiu dentro de casa é o melhor,
não é mais o jeito dele depois que eu concordei a agir assim. É o nosso jeito. Então não tem essa de depois se acontecer alguma coisa não der certo, não surtiu efeito. Vamos supor que é a questão de anunciar alguma consequência pela quebra de regra numa criança. Se eu resolvi que eu vou fazer do jeito dele, se alguma coisa der errado, estiver te afligindo alguma coisa, não é mais o jeito dele. Não tem essa de você virar, tá vendo? Foi o seu jeito, fui fazer do seu jeito nada. Você consentiu em ser assim. Então não existe mais o jeito dele e o seu jeito, é o jeito de vocês. Ok? Por isso que essa conversa antes é importante. Eu vou chegar lá também para a gente tentar ordenar direitinho para que a gente também não se perca nesse monte de informação, ok? Então, para a gente saber lidar com as diferenças, é saber que a gente precisa achar o nosso jeito, a gente precisa ter o comprometimento, porque muitas vezes, pessoalmente, cara a cara com o nosso cônjuge, a gente fala que vamos agir assim. Só que quando ele não está em casa, ou quando você não está em casa, ninguém tem esse comprometimento de continuar fazendo assim, de falar o que vocês acordaram, não é verdade, Kátia? Daniela, boa noite, que bom ter você aqui, viu? E a gente precisa ter o comprometimento, até porque é uma questão de fidelidade ao que vocês acordaram, né? De você estar falando, de você estar concordando de que vocês são um time, vocês estão agindo juntos, vocês precisam agir juntos, né? E saber que a gente vai ter que abrir mão hora ou outra, se existem duas diferenças, a gente não conseguir achar um meio termo, a gente vai ter que abrir mão, ou um ou outro, sempre a gente vai ter que estar com essa consciência de que uma hora eu vou ter que abrir mão, outra hora ele, ou então quando não diz respeito à questão de educação dos nossos filhos, diz respeito, por exemplo, vamos passar o Natal, o Ano Novo na casa de quem? Na casa da minha mãe ou na casa da sua mãe? Com a minha família ou com a sua família? Tô dando um exemplo assim porque eu já li vários livros que falam que esse é um tema que acaba trazendo muita discussão no início dos casamentos e que se não tiver sabedoria isso vai se perdurando. Se você não conseguiu achar uma solução, se você começou a questionar isso no início do ano, você tem um ano todo para decidir que vocês não vão decidir nada por enquanto. Pode ser, se não conseguiram chegar a um consenso, nenhum acordo, então vocês podem decidir que não é hora de falar sobre isso, certo? Não é um assunto urgente, não é nada, mas até dezembro vocês vão ter que chegar e combinar com relação a isso. Por que eu disse com relação aos filhos não cabe essa opção de decidir, não decidir nada por enquanto? Porque quanto mais tempo a gente deixa solta, um elo solto, a criança sem saber o que vai acontecer com ela se ela fizer determinada coisa, mais difícil vai ser fazer com que a criança entenda a necessidade dela realizar aquilo, fazer aquilo ou interiorizar um valor que você quer passar. Então, com relação às crianças, não deixe um tempo muito grande sem resolver o que fazer, certo? Mas o que eu queria falar mesmo da importância disso, que ajuda, que faz a gente ter uma bússola com relação a isso, são os valores. Alguém já ouviu falar de valores? Quais são os seus valores? Eu não estou falando de alguma coisa superficial não, tá, gente? Eu estou falando de algo bem profundo. E aqui até pouco tempo também, alguns anos atrás, eu não tinha noção do quanto ter esses valores bem definidos são importantes para a nossa casa, para a nossa família. Bem ou mal, nós temos esses valores dentro de nossas vidas, de nossa casa, inconscientemente, a gente segue alguns. Talvez alguns a gente tem e a gente não sabe o mal que está fazendo a gente. E outros a gente tem e a gente também não tem a noção do bem que eles fazem para a gente. Mas o que são valores realmente? Eu costumo falar que dentro de casa eles são nossos guias e que em última instância esses valores servem como juízes para decidir se eu vou seguir o jeito dele ou o meu jeito, ou se existe algum jeito diferente de fazer. Então esses valores vão seguir como um guia, uma bússola, vão ser um juiz para bater o martelo aí para dizer como a gente deve prosseguir, como a gente deve administrar isso, certo? O que são valores então? Falar a verdade sempre, ter um equilíbrio, agir sempre com equilíbrio, a individualidade, quando se diz em relação aos nossos filhos, né? A independência, eu quero gerar a independência dos meus filhos, eu quero incentivar sempre a independência, e isso é um valor que precisa estar bem definido,
certo? Normalmente, a maioria dos princípios bíblicos são valores para nossa vida, né? Não roubar, não matar, não adulterar, não é isso? E a gente tem, como esses mais fortes, a gente tem conosco. Mas eu falo que tudo que está na Bíblia, ela é minha bússola. Então, a Bíblia é o meu valor. É o nosso valor aqui dentro de casa. A gente recorre a ela e tudo que quando a gente tiver alguma dúvida. Mas existem outros, por exemplo, com relação ao trabalho que eu desejo ter, que eu estou construindo, eu prezo pela liberdade. Então, a liberdade é um valor. Que liberdade é essa? De eu poder trabalhar no lugar que eu quiser e fazer meu horário de trabalho, por exemplo. Isso vai, por exemplo, pode nortear vocês a saber qual tipo de emprego vocês vão procurar ou como vocês vão ser escalados dentro da empresa que vocês trabalham para que não prejudique sua família e vice-versa. Então são esses são os valores que a gente precisa ter bem definidos. Eles sozinhos não solucionam os nossos problemas com relação a essas divergências de ideias de criação dentro de casa. Mas a gente precisa colocar esses valores dentro de determinadas coisas, como por exemplo, a gente precisa ter regras bem definidas dentro de casa, principalmente com as crianças. Por exemplo, como é que o valor entra aí? Se eu tenho a verdade, falar sempre a verdade como um valor dentro da minha casa e que eu quero que os meus filhos aprendam, se ele pegou mentira, se ele mentiu, significa que ele quebrou uma regra, certo? Então precisa ter uma consequência com relação a isso. Ele precisa ser comunicado, ele precisa ser avisado de que ele não está dentro das regras, dentro dos valores da sua casa, certo? E aí vocês precisam definir essas regras juntos, certo? Vocês sabem o que normalmente dentro da rotina de vocês do dia a dia, o que acontece. Oi, Grazi, tudo bom? O que normalmente mais os seus filhos fazem nessa questão de quebra de regra, que vocês não gostariam que esse comportamento se perpetuasse. Então, vocês vão criar as regras para que toda vez que isso acontecer, vocês podem intervir da maneira de vocês, e aí isso é individual. Cada um tem a sua realidade, que pode ser desde uma conversa mais séria, um castigo, e aí é com vocês. Só que vocês precisam saber que existem quebras de regras mais brandas e quebras de regras também mais profundas e que as consequências disso também devem seguir esses passos, né? Vocês precisam ter uma ordem. Mas o importante é que vocês sentem juntos antes. Então, já que vocês conhecem mais ou menos como que seus filhos se comportam ou como vocês se comportam também, vocês podem começar a ver de antemão quais são as consequências para essas quebras, né, de regras. E aí é muito mais fácil quando acontecer de seu filho quebrar uma regra, ou você ou ele quebrar uma regra, saber como agir rapidamente, para que seu filho também não fique perdido esperando, olha, hoje eu fiz isso, não aconteceu nada, amanhã e depois, mais tarde eu fiz e eu fiquei de castigo. E aí pode gerar alguma coisa na cabecinha deles e tal. Então, quanto antes a gente já tiver essas regras definidas, conversadas e acertadas com ambos os pais, é mais fácil para a gente evitar essas divergências, ok? Então, a gente precisa definir juntos essas regras. Uma outra coisa que ajuda muito é a rotina. Uma rotina bem estabelecida, e não falo rotina de horário certo para tudo. É pelo menos uma sequência lógica para tudo, ajuda a gente também né? Vocês gostaram aí, né? Ajuda as crianças também e ajuda a gente a saber como agir em determinada situação, certo? Lembrando que não se anuncia uma quebra de regra ou um castigo, sabendo que castigo pode ser várias coisas, e aí a gente precisa também estudar mais sobre isso, sobre a questão de como a gente anuncia uma consequência, mas a gente não pode fazer isso de cabeça quente, né? Porque uma coisa que poderia ser branda, uma consequência mais branda, com uma conversa, pode gerar talvez um impacto muito grande na vida dos nossos filhos, principalmente pela nossa reação, ok? Então a gente sempre precisa conversar e vigiar se essas regras estão surtindo efeito, está sendo boa, e se não tiver, tudo bem não ter dado certo. Eu vou repetir isso sempre. Acertar de primeira, às vezes, é muito difícil, sim. Não tem problema você
Viu que não está dando certo? Vamos dar um passo atrás, vamos rever isso daí, se precisa ser realmente assim. Então, vamos mudar, se for o caso, vamos mudar, vamos adaptar, mas sempre conversar, vamos decidir juntos e vamos aplicar isso. Mas sempre, gente, a gente precisa ter comprometimento. Não adianta eu acertar cara a cara com meu marido aqui e quando ele não estiver em casa, eu faço completamente diferente. Falo, ó, não conta pro seu pai não, que eu deixei você ver televisão e a gente combinou que à tarde não tem televisão, por exemplo. Não adianta, ok? Isso vai gerar brigas e por isso que a gente precisa conversar e acertar e concordar tudo antes. Oi, Milena, boa noite, tudo bom? Bom ter você aqui, Milena. Certo? E a gente precisa ter atenção. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de valor e como esses valores vão estar na prática no nosso dia a dia. Existem pais que são super protetores. Vamos supor que o pai é super protetor com a sua menininha, mas vocês decidiram e vocês acertaram que a independência é um valor. Vocês querem que seus filhos incentivar a independência dos seus filhos desde cedo. Então, essa superproteção, tanto emocional quanto física, precisa ser dosada. Você precisa conversar com ele também essa questão de dosagem dessa na verdade, a superproteção é exagerada, de você saber o nível de proteção. Vamos supor que o Arthur, o meu mais velho, está na fase, agora eu estou colocando a tarefa dele sempre tirar o prato da mesa e o copo da mesa e levar para a pia, para a cozinha. No início eu morria de medo desse prato quebrar e machucar ele, mas se a independência é o meu valor, fica mais fácil eu saber como agir com ele ou como conversar com meu marido que é super protetor. Olha só, a gente não decidiu que a gente precisa incentivar a independência do nosso filho. Para que super proteger? Às vezes ele fica, menina, desce daí, tá subindo no sofá, às vezes ela é demais. E tem pais que são assim. Então você pode conversar, olha, a gente concordou que a gente quer gerar independência, a gente quer que nossos filhos façam as coisas com mais independência. Subir no sofá sozinho talvez não seja um exagero, deixa a menina subir no sofá sozinha, não preciso estar cercando tanto. É claro que também não vou deixar à vontade para fazer qualquer coisa e tudo mais, certo? E aí vocês vão conversar, tentar relembrar de outras situações que talvez envolveria superproteção, às vezes essa superproteção emocional que muitas vezes a gente confere aos nossos filhos, não é? E será que isso tem sido bom? Vamos combinar então de que a gente pode deixar chorar mais um cadinho, que a cada choro eu não preciso sair correndo e dar um abraço e correr e vamos combinar. E sempre antes, não é, Kátia? Tudo bem colocado, é isso mesmo. E aí a gente combina isso antes, porque o combinado não sai caro, minha sogra fala assim, né? Combinado não sai caro. E aí outra coisa, vamos para o outro extremo, às vezes tem um pai que é exageradamente rigoroso. Ou você, mãe, tem um rigor muito grande. Mas você decidiu como um valor para sua família o equilíbrio, né? Eu preciso ter uma família emocionalmente equilibrada, não é? E aí esse rigor excessivo está dentro desse valor e aí a gente começa a conversar. Olha só, aí você que é uma pessoa equilibrada, se for o seu marido, você vai conversar. Olha só, a gente tem que ter equilíbrio aqui dentro de casa. O nosso valor aqui da família, um dos valores é o equilíbrio. Então, eu posso falar assim, ó, se você continuar punindo tão rigorosamente nossos filhos assim, o nosso filho assim, eu tenho que atentar. Tá gerando humilhação? Talvez ele se sinta humilhado. Talvez ele se sinta menosprezado pelo jeito que você fala ou pelo jeito que você pune, né? Ele está se sentindo abandonado? Isso confere algum medo a ele? Se sim, a gente precisa começar a dosar isso. Eu posso, porque você é rigorosa, Tônia, mas às vezes eu estou falando um exagero aqui assim, porque eu entendo rigor, a gente precisa ser rigoroso com nossas atitudes, a gente precisa ter essa constância, mas eu entendo esse rigor exagerado a partir do momento que começa a fazer mal, que traz a humilhação, que traz o medo, que traz o sentimento de abandono e menosprezo. Se você, suas atitudes assim rigorosas têm gerado isso na Maia, vamos conversar. Talvez seja a hora de você perguntar para o Maico se realmente ele acha que isso pode ser também que vocês precisam conversar mais, porque pode ser que a criação dele seja bem menos também. Vocês precisam chegar no equilíbrio. Ok? Mas o rigor
existe, a gente precisa ter esse rigor, porque com criança também a gente não pode dar muito mole, né? Porque eles são mais espertos que a gente pensa. Então, eu preciso avaliar isso direitinho, certo? E prezar pelo equilíbrio. Se o equilíbrio é um valor meu, eu quero ter esse valor na minha casa, eu tenho que começar a pensar nas minhas atitudes com relação a isso, certo? Até mesmo, não só, tudo que eu estou falando aqui pode ser também ressignificado, levado para o nosso relacionamento a dois também. Às vezes eu sou rigorosa demais, cobro demais do meu marido, eu preciso ter o equilíbrio dentro da minha casa. É um valor, eu vou começar a repensar, né? Rigor com relação aos princípios, tem certeza. Se eu desenvolvi um princípio, eu vou ser rigorosa com ele, eu tenho que conversar, mas tudo que é combinado vai estar valendo, tá? Se não está trazendo nenhum ônus para os nossos filhos, é isso mesmo. Esse rigor que eu estou falando é esse exagero de trazer essa criança se sentir menos, se sentir menosprezada, de começar a fazer mal para ela, certo? E sabendo também que, apesar do rigor, que a gente precisa ter esse rigor na questão dos princípios, na questão dos valores, porque é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Se a gente definiu esse valor, a gente não pode abrir mão deles. A gente precisa ter esse rigor, sim, mas sempre arranjar um jeitinho de mostrar para os nossos filhos, para o nosso marido, que apesar de a gente precisar agir assim, eles continuam pertencendo, eles continuam sendo amados, eles continuam fazendo parte disso, que a gente faz isso para o bem. A gente precisa mostrar de alguma forma isso para eles, que apesar dessa consequência que a gente precisa dar, falando para os filhos agora, apesar do castigo ou apesar da conversa mais séria, no final de todo o castigo, de toda a conversa, a gente precisa mostrar esse pertencimento, que eles continuam fazendo parte, que a gente continua amando, certo? E eu não poderia deixar de falar também sobre a questão de ser exemplo. Oi, amiga, chegou aí, tudo bom? Boa noite. A gente não pode deixar de falar sobre essa questão de ser exemplo. Crianças são ensinadas pelo exemplo e elas sentem tudo. Por que elas são ensinadas pelo exemplo? Elas estão de olho em tudo. Por isso que a gente precisa dessa estabilidade das regras, da rotina e também desse exemplo. O principal que a gente pode tirar nisso é ter essas regras acordadas antes. Evita você discutir isso na frente dos seus filhos. E vamos fazer o quê? Mas eu vou botar de castigo. Aí vem o pai, não é castigo agora, isso aqui não era para ser castigo, era para ser uma conversa. E aí a criança está ouvindo e não tem esse senso de estabilidade. Tipo assim, meu pai fala uma coisa, ou ela vai se aproveitar da pessoa mais fraca, né, da parte mais fraca e pode provocar uma cena, ou pode se aproveitar disso para conseguir algum benefício próprio, o que são bem comuns a ela, não por maldade nem por nada, mas porque elas são espertas demais. Então, ter tudo isso acordado antes evita de passar essa instabilidade para o seu filho. E aí, vale lembrar também que não é assim, nós nunca vamos divergir na frente dos nossos filhos. Depois que eu estudei sobre a vulnerabilidade, que a gente falou semana passada, eu percebi que nossos filhos precisam também perceber que a gente não concorda em tudo. Mas a gente precisa saber dosar isso. Eles não têm que participar de todas as nossas divergências, mas saber que nada é tão perfeito assim, que precisa de um trabalho, que precisa de muita conversa, que precisa de tudo. Eles precisam saber que vocês chegaram no acordo e que os dois estão fechados com isso. A Dani colocou aqui. E quando cresce, pede para sair, pede o pai manda para a mãe. Exatamente isso. A gente cresce, a gente sabe, a gente foi criança, a gente lembra de uma parte da nossa infância, a gente lembra da nossa adolescência, a gente sabe como eles talvez vão se comportar, não é verdade? E se o pai disse alguma coisa, se o seu filho for te pedir alguma coisa, sempre pergunte pro pai primeiro. O seu pai falou alguma coisa, você falou alguma coisa para ele, te deu alguma resposta, e concorde sempre com o pai, mesmo que você discorde no momento, e depois você vai pro quarto e vai conversar. Mas na frente dos seus filhos, com relação a alguma coisa que você pediu para ele fazer, alguma resposta que você deu, jamais. Jamais. Mesmo que ele seja pequeno, porque os pequenos também percebem muito. Tá? Então, concorde com o seu marido, mesmo que você não concorde da opinião dele, da resposta dele naquele momento. Depois vocês conversam e na próxima vez vocês conseguem acertar. Já dá para criar alguma outra regra, já dá para colocar algum valor aí, acrescentar algum valor. Certo? Nunca discutir com o filho, brigar com o filho, colocar filho de castigo na frente de outras pessoas. Eu acho que nossos filhos merecem esse respeito, né? Essa privacidade também.
tente tentar repreender ou falar ou ter essa conversa mais séria num lugar reservado. Se precisa ser feito imediatamente, você não consegue deixar passar, leve para um quarto, se estiver na casa dos seus pais ou na casa de um amigo, leve para o banheiro, para um lugar mais reservado e faça isso. Ou então, se der para esperar chegar em casa, espere chegar em casa para você conversar ou anunciar o castigo ou fazer seja lá o que for. A gente precisa ter esse respeito também com os nossos filhos, de não expô-los dessa maneira, certo? Eles podem se sentir bastante ressentidos com isso, certo? Deixa eu ver outra aqui. Eu notei aqui um conselho. Keila falou, exatamente, filhos não podem se sentir envergonhados. Exatamente. Eu não gosto, você gosta de ser chamado de atenção em público? Eu não gosto de ser chamado de atenção na frente de outras pessoas. E provavelmente seu filho também não. Eu acredito que não. E eu escrevi aqui um conselho aqui, ó, sobre a questão do ensino constante. A gente não precisa esperar que os nossos filhos errem para a gente poder ensinar alguma coisa a eles, certo? Em Deuteronômio 6 e 7, versículo 6 e 7, diz assim: ensine com persistência seus filhos, converse sobre as coisas, a palavra de Deus aqui ela fala, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e se levantar. Ou seja, você começa a ensinar antes mesmo dele errar. E quando você faz disso, dessa questão de acertos, uma rotina, fica mais fácil, né, dele saber o que é certo. Às vezes até seu próprio filho, quando fizer alguma coisa errada, já vai saber, né, que fiz errado, ou às vezes já pede desculpa e às vezes nem tem necessidade de você anunciar a consequência daquilo, mas outras vezes, mesmo assim, mesmo pedindo desculpa talvez pela urgência ou pela gravidade, você vai anunciar, mas ele já vai estar consciente daquilo, porque quando você se levantou, você está ensinando o que é certo quando você se deitou, e não existe lugar melhor para definir os seus valores do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Isso eu posso garantir para vocês, certo? Para quem não notou aí, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, certo? Isso é o conselho. E outra coisa, não adianta, gente, a gente precisa saber escolher nossas batalhas com nossos filhos. Hoje, então, foi uma batalha tremenda comigo e as crianças. Criança com fome, criança com sono, não adianta você querer exigir uma atitude dela ou uma posição que você queira dela, porque não vai, ainda mais se ela for muito pequena. Sempre que eu saio da escola, eu já sei que essa fase, o Lucas está com 1 ano e 7 meses, eu sei que essa fase é uma fase, o sono dele está mudando, o horário dele de dormir, ele já não tem dormido na escola de manhã, e ele já chega em casa para o almoço exausto, então tudo é motivo para fazer pirraça. Eu não vou brigar e não vou lutar contra isso, eu sei que é sono. Então, hoje eu percebi, tem dia que eu consigo contornar, eu desvio a atenção, eu mostro uma coisa, eu mostro outra, e às vezes ele consegue se concentrar e eu consigo dar um almoço a ele. Mas hoje eu percebi que estava muito grande, o choro estava muito grande, eu sabia que era sono, ele estava já batendo o pé no chão com o olho fechado. Ele gritava e chorava, eu falei, você quer saber? Eu vou botar ele para dormir, vou dar uma mamadeira, botei ele para dormir. E depois, quando ele acordasse, foi uma coisa que a gente combinou aqui em casa, que a gente não pode abrir mão de uma refeição boa, nem do almoço, nem da janta. Então, para eu não destratar o combinado, o lanche dele foi o almoço. Ele almoçou, em vez de lanchar, ele almoçou. Então, ele dormiu meio-dia, acordou 2h30, quase 3 horas, acho que 20 para as 3, assim, e aí eu dei o almoço a ele. Foi jantar um pouco mais tarde lá pra frente, deu umas beliscadinhas, mas vocês perceberam também que a gente teve um acordo antes, a gente não abre mão das refeições para eu também não fazer aquilo que eu concordei, deixar de fazer aquilo que eu concordei com meu marido também. Mas eu escolhi minha batalha, eu vou ficar obrigando o menino a comer, se eu sei que ele tá morrendo de sono e vai ser aquela guerra e vai ser uma exaustão para mim. E eu sei que vão ficar nós dois sem paciência e ninguém vai sair ganhando. E a gente precisa escolher nossas batalhas nesse sentido, certo? Criança com fome, com sono, a gente precisa ter uma sabedoria, pedir a Deus essa sabedoria para a gente saber lidar com a situação. E você vai lá, vai conversar com seu cônjuge, com seu marido e aí vocês vão decidir como que vocês podem agir. Talvez você comece a agir primeiro e você vai perceber, olha, deu certo, vou conversar com ele para ver se a gente consegue acertar, começar a fazer assim a partir de agora, até para ele saber o que fazer quando acontecer com ele.
certo? Uma outra coisa que eu tenho enfrentado agora com o mais velho, eu tô diminuindo aos poucos o tempo dele na televisão, em frente à televisão e celular. Percebi que não posso tirar tudo de vez, estou diminuindo aos poucos, mas também às vezes eu fazia errado, eu não tinha sabedoria com relação a isso. Uma coisa que a gente deve evitar. Eu chegava e falava assim, ó, deu a hora, eu falei que ia desligar agora, eu vou desligar agora. Fui lá e desliguei. Nossa, mas é muito choro. Eu falei assim, mas você não concordou comigo que a gente ia desligar a tal horário? Eu ainda tentava argumentar e acabava que o choro era tão grande que eu anunciava talvez algum castigo. Ah, vai ficar agora o restante do dia sem ver televisão. Enfim, e isso também era exaustivo para mim, porque eu percebia que não estava dando certo, ele não ficava bem, eu não ficava bem. E a solução que eu achei é que, mesmo que tenha dado a hora, se está faltando terminar algum episódio, algum desenho, porque aqui em casa é Netflix. E aí eu vejo quanto tempo está faltando, se estiver faltando pouco, eu falo assim, ó, acabou esse, a gente desliga. Na maioria das vezes tem dado tão certo que ele mesmo desliga sozinho e vem, mãe, desliguei, mamãe, desliguei. E aí a gente consegue com uma paz dar continuidade ao nosso dia, aos nossos afazeres. Então a gente precisa saber também conhecer os nossos filhos a ponto também de evitar, de a gente não irritar eles também, para que as coisas não agravem também e não fique pesado para a gente, não fique exaustivo para a gente. Certo? Tem ajudado vocês aí? Tem? Essas dicas têm ajudado? Me deixa saber aqui, coloca um joinha para mim, para eu saber que vocês estão ajudando, tá fazendo sentido para vocês. Aqui para mim tem dado certo. Mas aí vocês vão rever também como vocês são em casa, cada filho, cada caso é um caso, cada filho é um filho, vocês precisam conhecer e perceber e ter essa sensibilidade de saber como lidar. Às vezes abrir mão um pouquinho desse rigor para que a gente consiga ter esse dia, fazer esse dia fluir melhor, né? E eles conseguirem interiorizar também o que você quer ensinar, que ficar muito à frente da televisão também não faz bem, a gente precisa fazer outras coisas, enfim. E dependendo da idade também, né, gente? A gente precisa agir também, ter esse senso também, ok? Uma outra coisa que tem funcionado aqui em casa, e eu aprendi isso com meu marido, talvez até ele tá ouvindo aqui, talvez até ele não saiba, ele tá batendo palma ali. A gente não pode dar mais que 2 opções aos nossos filhos. Como assim? Deixa eu ler aqui da Janaína. Eu aprendi no tratamento com a minha filha, por conta do autismo, dar essa previsibilidade da hora que está terminando alguma coisa que ela está fazendo. Funciona, né, Janaína? Funciona e muito. E eu acho que para qualquer criança. Aqui em casa, eu já falei, o Arthur, ele se posiciona no tempo pelas coisas. Mamãe, depois eu vou, quando ele acorda, eu vou escovar o dente, botar a roupa e vou para a escola? É isso mesmo. Aí chega da sua mamãe, eu vou tirar o uniforme, eu vou almoçar e depois eu vou ver televisão. Ele sabe que a televisão é depois do almoço. E aí ele vai se guiando e isso funciona muito. Mas com relação às opções que a gente quando a gente abre muito o leque das opções, é desastre, gente. É desastre. As crianças eu acho que não conseguem processar direito o que quer, né? E aí vira um caos. 2 opções ou às vezes você não tem que dar opção nenhuma. Na maioria das vezes, tipo assim, você quer subir sozinho ou você quer que eu te ajude? 2 opções no máximo. Você quer colocar aqui, quer comer batata ou cenoura? Se for o caso, estiver dentro do que vocês estão esperando, o que vocês combinaram. E se você perguntar, você quer ou batata ou cenoura ou chuchu? E aí pode causar uma confusão. Não, mas eu não quero nenhum dos 6. Não estou falando disso. Você tem que escolher um ou outro. 2 opções já é. Oi, Janaína. Janaína, Aline. Hoje Aline, mas depois veio Janaína. Boa noite, tudo bem? Vocês estão bem? A Aline acabou de ter o neném, uma menininha linda. Eu vou dar parabéns aqui para você, Aline, na frente de todo mundo. Que Deus abençoe sua família, viu? E a Janaína colocou aqui, acho que até a gente não consegue lidar com muitas opções. Eu também não sei lidar com muitas opções. E quanto mais opções tem, maior é a dúvida. E a gente precisa gerar uma segurança e estabilidade aos nossos filhos. 2 opções no máximo. E aí, a partir daí já não dá. Ok? Ou então, tem momentos que a gente também não tem que oferecer nenhuma opção para os nossos filhos. E a gente precisa deixar o nosso marido a par disso também, para que eles concordem a agir assim também. E aí eles também têm essa disposição em colocar isso em prática também com o mesmo rigor que a gente coloca,
certa, Kátia? Vi um vídeo sobre isso essa semana, acordo entre pais e filhos sem ser áspero, exatamente. Se dá para a gente oferecer opção, se tem duas maneiras de serem, se tem várias maneiras de serem feitas, ofereça duas. Sugira duas a seu filho para que seu filho escolha. A melhor que fique melhor para ele. Mas se não tem como dar opção, você vai lá, agora é isso, pronto, acabou. Mas sempre que der, ofereça opções para que ele se sinta participativo disso também, certo? Eu já falei das batalhas uma coisa muito importante. Eu estou lendo um livro, depois eu vou compartilhar esse livro com vocês, depois que eu começar a adentrar mais pelo meio dele e sentir, mas o início é excelente. Ele fala sobre o essencialismo, a gente aprender a dar, ao invés de dar passos pequenininhos em várias direções, a gente se concentrar toda a nossa energia a dar um passo grande em uma direção só. E aí a gente precisa saber o que é prioridade na criação dos nossos filhos agora, ou no meu relacionamento agora. Vamos supor, eu falei que eu estou agora tentando diminuir o tempo da televisão do Arthur. Se essa for a prioridade, eu vou minimizar o restante. Vamos supor que ele não está comendo direito agora, mas ainda assim come bem. O que eu vou dar prioridade? Para não fazer tudo, várias ações ao mesmo tempo, deixar ele confuso e roubar as minhas energias para lidar, para passar o dia bem, eu vou escolher e vou priorizar uma ação. Ok? O que é prioridade agora com relação aos nossos filhos? E precisa ser acordado também, tudo conversado antes. Você precisa resolver essa prioridade junto com o seu marido. A prioridade é dar um gás na alfabetização do nosso filho, porque eu sinto que está tendo dificuldade na escola com relação a isso. Então, vamos minimizar todo o resto, que talvez que não seja tão, que não vá atrapalhar tanto na relação desse objetivo comum que a gente está querendo, e vamos dar um gás nisso. Uma vez que ele já está bem encaminhado com isso, é hora de eu ver a outra prioridade. E vamos lá, e eu vou ver aquilo, e eu vou concentrar as minhas energias para dar um passo maior, porque às vezes eu me identifiquei muito quando eu li. Às vezes a gente passa um dia fazendo tanta coisa, mas avançando tão pouco nessas coisas que a gente termina o dia e fala assim, olha, não fiz nada. Fiz nada, não consegui nada, não produzi nada. Na verdade, a gente colocou nossa atenção em tanta coisa que a gente não conseguiu ver o resultado. A gente deu um passo muito pequeno. Mas quando a gente decide colocar aquilo como prioridade, fazer uma coisa, a gente consegue talvez ver o desenvolvimento. E aí, uma vez que já está encaminhado, a gente consegue dar atenção para outro, dar um passo grande em outra área, depois de outro, depois de outro, depois. E a gente nos resguarda também e resguarda os nossos filhos de tanto estímulo também, né? Às vezes a gente quer que, vai comer bem, vai estudar bem, vai ter que aprender a estudar, vamos diminuir a televisão, vamos fazer isso, e acaba ficando muito confuso para ele e para a gente também, que tem que estar em cima, e às vezes as brigas são constantes, os choros são maiores e tudo mais, certo? E eu queria muito que vocês pudessem, hoje ainda, ou essa semana, nesse restinho da semana, conversarem e anotarem os valores que vocês já têm, que vocês não tinham percebido ainda. Ou se vocês não conseguirem reconhecer, que vocês consigam junto. Eu falo vocês porque é bom sentar os dois juntos para avaliar isso. Quais são os valores que vocês querem ter dentro de casa? Porque sem esse norte, sem essa bússola, é muito difícil, gente. Já tendo, a gente precisa ter também muita sabedoria para saber lidar, para fazer a nossa rotina, para fazer as nossas regras, para ser sensata, para ser sensível às reações dos nossos filhos. Imagine se a gente não tivesse essa bússola. Eu chamo esses valores de juízes, né, dos nossos relacionamentos. Eles que vão falar assim, olha, o seu jeito não está de acordo com o valor que a gente estabeleceu, mas só funciona falar assim se a gente estabeleceu junto, se ambos sabem os valores que precisam reinar dentro da nossa casa, certo? E façam isso, perceba como fica um pouco mais fácil lidar com as situações. Tuane, depois você me conta que se essa questão de estabelecimento de valores com você e seu marido vai ajudar, né, nessa questão dessas diferenças de criação, essa diferença de pensar e agir dentro de casa. Eu espero do fundo do meu coração que sim, certo? Deixa eu conversar agora com vocês, eu acabei aqui. O que vocês mais gostaram? O que fez mais sentido para vocês essa nossa conversa hoje, hein, gente? Rodolfo tá aí ainda, tudo bom, Rodolfo? Boa noite. Eu adoro essa participação dos maridos aqui, dos meninos aqui. Adoro mesmo. Obrigada por estar aqui, viu, Rodolfo? Maico tá vendo também? E aí, primo?
Você concorda, primo, que às vezes nem lá nem cá a gente precisa achar um meio termo, o nosso jeito ao invés do jeito dela, o seu jeito? Vamos entrar no consenso aí, na criação dos nossos filhos. Não é, Dani? Os valores, e sinceramente, depois que eu descobri isso, eu descobri primeiramente dentro de um relacionamento, são esses valores que acabam mostrando pra gente que muitas vezes nem eu tô certa, nem ele tá certo. Às vezes ele tá certo, eu preciso reconhecer isso nele porque está de acordo com o valor que a gente estabeleceu. E é aí que eu fui perceber que a gente tinha valores, né, mas a gente não se dava conta. Você quer ver um valor que eu tinha antes das crianças nascerem, que eu não percebi, que acabou fazendo mal para a gente, depois que as crianças nasceram? A gente era muito nítido isso, a gente não fazia nada sozinhos, assim, separados, né? Depois que a gente casou, e a gente tinha uma preocupação muito grande de fazer tudo junto. Às vezes ele precisava ficar mais tempo no serviço e ele trabalha em outra cidade, e isso implicaria ele chegar mais tarde em casa. E às vezes eu ficava chateada porque ia roubar muito de gente. Ele tá fazendo uma coisa diferente, né? Sozinho, separado, um tempo que era pra gente estar junto. E depois que as crianças nasceram, a gente percebeu que não tinha como, a gente precisava ter como um valor essa individualidade, não num grau elevado de a gente fazer cada um pro seu canto, mas que eu precisava ter o meu momento, às vezes ele precisava ter o momento dele sozinho, e até para que a gente conseguisse respirar um cadinho, para eu conseguir ter o meu momento, ele precisava ficar com as crianças, não dava mais para fazer tudo junto, e vice-versa também. E aí, essa questão de fazer tudo junto, a gente passou a perceber que a gente precisa ter um pouco de individualidade, num determinado grau, num sentido que dê pra gente levar e saber dosar isso com equilíbrio, a gente chegou. Prometer para Lucas aqui ter a obrigação de cumprir, não abrir mão disso, porque os pais perdem a credibilidade. Exatamente. Se você falou para ele que ia acontecer isso e depois você fala o contrário, perde a credibilidade. É por isso que eu falei, por mais que você não concorde com seu marido, entra nisso daí, essa questão de você manter a palavra, pelo menos por aquele dia. Até acabar o que você acabou de falar, sem televisão por um dia, até aquele dia. Porque depois acostuma. E as crianças são muito espertas, gente, mais do que a gente imagina. Eles sabem que a gente fala uma coisa e faz outra. Eles percebem isso. Então a gente pode tomar muito cuidado com isso mesmo, para que a gente também não gere uma confusão na cabeça deles. E aí o trabalho é maior, para colocar na linha novamente. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho gostado muito de estudar, de pegar as informações em fontes diferentes para poder botar aqui, colocar isso para vocês. E eu espero que vocês também sugiram, outras pessoas sugiram. Tony pode sugerir de novo outros temas para a gente poder estar conversando, certo? Vocês podem mandar aqui por mensagem, podem mandar inbox, ou podem enviar para o meu e-mail, que eu vou receber com o maior carinho a sugestão. E se eu conseguir levantar todas as informações para eu conseguir fazer na próxima quarta-feira, eu vou fazer com o maior prazer. Se eu precisar de mais tempo, eu falo com vocês quando que vai acontecer esse tema, ok? Certo? Então eu espero vocês. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês perceberam que eu divulguei lá na página do nosso encontro? Dia 28 de outubro, já temos muitas mamães e gravidinhas e futuras mamães já inscritas. Eu provavelmente, se continuar nesse ritmo, eu acredito que semana que vem eu já vou ter que encerrar as vagas, porque não vai ter espaço para tanta gente. Eu fico muito feliz. Sugiro convivência com família, se tratando sogra, cunhada. Ok, é bom, Dani. Vou começar a ver sim, preciso de ajuda nessa área. Vou começar a ver sim. Mas alguém gostou desse tema? Saber lidar e conviver com nossa segunda família, né? Pais, mães, sogro, sogra, cunhada, né? Irmão, irmã. Ok, a gente pode pensar. Vou começar a pensar assim, a ver o material que eu tenho aqui e procurar informação, porque é um tema quente, não é não? Família sem ser... eu entendi, né? É isso mesmo. Vou tentar aqui, mas alguém concorda? Vocês podem deixar uma sugestão de vocês aqui, ou se gostaram da sugestão da Dani, vamos lá fazer um joinha aí, mais gente. E a gente vai conversar semana que vem. Se eu não conseguir reunir tudo, a gente marca na próxima, quem sabe. Mas aí o nosso encontro já está cheio. Eu sugiro que você corra para poder confirmar o seu lugar.
Vai ser aqui em Campos mesmo. Quem for de aqui pertinho também e achar que pode, que dá vir aqui em Campos participar, vai ser no sábado à tarde, dia 28 de outubro. E estou muito feliz mesmo, só para expressar minha felicidade pela participação de vocês, o interesse de vocês. Me surpreendi, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. É tema polêmico, Tuane, vai ferver aqui. Ok? Beijo, tchau!